A verdade escondida sobre Atlântida. Mito ou realidade? Explore a origem da lenda de Atlântida com base nos escritos de Platão. Por séculos, o nome Atlântida ecoa como um enigma que desafia o tempo. Uma civilização avançada, próspera e misteriosa, descrita pelo filósofo grego Platão há mais de 2000 anos. Mas afinal, será que Atlântida realmente existiu ou não passa de uma metáfora perdida nos escritos da antiguidade? Platão descreveu Atlântida como uma potência imponente, localizada além das colunas de Hércules, a região que hoje conhecemos como o Estreito de Gibraltar. Uma terra magnífica, com palácios dourados, templos grandiosos e um exército poderoso. Segundo ele, Atlântida era o orgulho de seu tempo, mas também o reflexo da arrogância humana. Sua queda teria sido repentina, devastadora, um afundamento em meio a terremotos e ondas gigantes, que em uma única noite teriam engolido toda a ilha. Uma narrativa tão impactante que, ainda hoje, continua a despertar fascínio e dúvidas. O mistério aumenta, porque Platão afirmava ter recebido essa história através de tradições ainda mais antigas, supostamente vindas do Egito. Mas se esse relato foi preservado por civilizações que precederam os gregos, será que estamos diante de um eco de uma memória real ou apenas de uma alegoria criada para ensinar lições filosóficas sobre poder, vaidade e destruição? Ao longo da história, inúmeros exploradores, cientistas e visionários tentaram decifrar esse enigma. Alguns acreditam que Atlântida poderia estar no fundo do Oceano Atlântico, escondida pelas águas profundas e impenetráveis. Outros sugerem que ela jamais existiu como uma ilha única, mas como um símbolo de antigas civilizações que desapareceram de forma trágica, como os minoicos em Creta, arrasados por um vulcão, ou até mesmo os povos que habitavam regiões devastadas por catástrofes naturais há milênios. No entanto, há indícios intrigantes que alimentam ainda mais o mistério. Estruturas submersas encontradas no Caribe, nas Bahamas e até mesmo nas costas do Japão levantam suspeitas de que talvez não estejamos diante apenas de lendas. Gigantescos blocos de pedra, alinhamentos arquitetônicos incomuns e ruínas que parecem fora do tempo, permanecem como cicatrizes silenciosas no fundo do mar. Seriam testemunhos esquecidos de Atlântida? Ou simples formações naturais interpretadas pela imaginação humana? Teorias mais ousadas sugerem que Atlântida não era apenas uma cidade perdida, mas o berço de um conhecimento avançado que se perdeu com sua queda. Um povo que dominava energias misteriosas, técnicas arquitetônicas ainda não compreendidas e até mesmo segredos que poderiam mudar nossa visão da história. Relatos de tecnologias improváveis, como cristais de energia, máquinas voadoras e mapas precisos do mundo, circulam entre os que acreditam que Atlântida não apenas existiu, mas foi a chave de uma era de ouro da humanidade. Mas se isso for verdade, por que não há provas concretas? Teria a própria Terra engolido para sempre os vestígios dessa civilização? Ou será que os fragmentos ainda estão diante de nós, mas incapazes de serem interpretados pela ciência moderna? Muitos pesquisadores defendem que o mito da Atlântida talvez seja mais real do que imaginamos. Não como uma cidade única, mas como um símbolo das várias civilizações esquecidas que floresceram e desapareceram ao longo da pré-história. Povos que dominaram saberes sobre astronomia, agricultura e navegação em épocas em que a humanidade, oficialmente, ainda engatinhava. O desaparecimento de Atlântida, nesse contexto, seria a lembrança ancestral de como a natureza pode destruir até mesmo os mais grandiosos impérios. O mais intrigante é que o mito da cidade afundada não é exclusivo da Grécia Antiga. Diversas culturas espalhadas pelo mundo guardam relatos semelhantes. Terras engolidas pelo mar, povos arrasados por enchentes e memórias de civilizações perdidas. Das lendas maias e astecas às tradições da Índia e até mesmo do Pacífico. Histórias sobre grandes catástrofes e reinos desaparecidos são surpreendentemente comuns. Estaríamos diante de um padrão global de lembranças antigas
sobre um evento cataclísmico que uniu memórias de diferentes povos, seja mito ou realidade, Atlântida permanece como uma ferida aberta na história. A cada nova descoberta arqueológica, a cada ruína submersa identificada, o mistério renasce. O que Platão descreveu poderia ser a lembrança de um passado muito mais complexo do que imaginamos. Uma era em que a humanidade conhecia e dominava segredos que hoje parecem inalcançáveis. Mas a grande questão continua em aberto. Será que Atlântida realmente existiu como um império perdido, afundado nas profundezas do oceano? Ou tudo não passa de uma metáfora brilhante, criada para alertar sobre os perigos da arrogância humana? Talvez a verdade esteja escondida sob camadas de silêncio, soterrada por séculos de esquecimento, esperando o momento certo para vir à tona. Até lá, Atlântida continuará a ser um dos maiores mistérios da humanidade. Um eco do passado que insiste em desafiar a lógica e a razão. E você? O que acredita? Atlântida foi apenas uma lenda criada por Platão? Ou existe uma verdade escondida sob os mares, esperando para ser revelada? Responda nos comentários.